escatologia. O que significa escatologia? Estudo bíblico da doutrina das últimas coisas. Escatologia vem de dois termos gregos: scatos, que é o último, e logos, que é palavra, que é mensagem, né? Estudo. Então, escatologia no grego, escatolos, significa estudo bíblico da doutrina das últimas coisas. Normalmente as coisas que envolvem acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, na escatologia estuda-se temas como a morte, estado intermediário. O que é o estado intermediário? Quando a pessoa morre, né? Então, isso que chama intermediário, fica entre a morte e a ressurreição. Então, estado intermediário, morte, estado intermediário, ressurreição, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, o estado eterno e perfeito, né? Então, abrange, escatologia abrange temas como estes aos quais eu citei aqui, e entre outros. Jesus, no seu ministério, uma das coisas que ele falou bastante, e é uma promessa, foi acerca da sua vinda, a sua volta. Só no Novo Testamento nós temos aproximadamente a menção da segunda vinda de Cristo 318 vezes. Só no Novo Testamento, aproximadamente. Jesus falou muito sobre a sua vinda. Jesus, ele prometeu que ele voltaria. A igreja crê nisso. Nós estamos aqui aguardando a volta de Cristo, sim ou não? Amém? Jesus, ele falou, ele prometeu que ele vai voltar. Jesus cumpriu-se nele aproximadamente, diácono Zé Antônio, mais de 300 profecias se cumpriu em Jesus. Se o Antigo Testamento apontava a vinda do Messias, com mais de 300 profecias, ele veio, cumpriu o seu ministério, ele foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então nós temos tudo para crer que, como ele disse que vai voltar, ele vai voltar qualquer hora. Oxalá voltasse agora. Eu posso dizer que a vida dele está muito próxima, está muito perto. Eu faço uma pergunta: a igreja crê que a volta de Jesus está próxima, sim ou não? O que evidencia que a vinda de Jesus está próxima? É uma pergunta, pode participar. Guerra, rumores de guerra. Como é que é? Guerra, rumores de guerra. Mas vamos sintetizar, simplificar em uma frase, em uma palavra só? Sinais. Você disse um dos sinais, hein? Que são vários, esses são deles. O que evidencia de que Jesus está bem próximo de voltar? São os sinais. Jesus falou muito de sinais. Jesus, no seu ministério terreno, os escribas, os fariseus, os inimigos religiosos de Jesus, eles viviam buscando os sinais da messianidade de Jesus. Certa vez, lá em Mateus capítulo 12, aí chega próximo a ele os fariseus, os escribas, e eles pediram a Jesus que apresentasse um sinal para que eles pudessem crer que Jesus era o Messias, era o Cristo. Aí Jesus diz assim: essa geração má e incrédula me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Aí lá Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21, 22 por aí, está dizendo assim: olha só, os judeus pedem sinais,
Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado era loucura, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então os judeus crer no Messias prometido que havia sido crucificado, isso era escândalo. Alguém que foi pregado na cruz, porque eles esperavam um Messias totalmente diferente daquele que veio. E os gregos? Havia 3 civilizações que habitavam a Palestina naquela época: judeus, gregos e romanos. Os gregos estavam em busca de sabedoria. Os gregos foram os mais sábios da antiguidade. Quem nunca estudou, aqui tem pessoas aqui que são acadêmicas e nunca estudou sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, considerado grandes sábios do Ocidente, né? Mudaram o pensamento ocidental, isso é evidente. Mas aqui nós estamos falando de sinais da sua messianidade. Mas eu quero falar dos sinais da sua vinda. Então, o que evidencia de que Jesus está voltando são os sinais. Aí vamos fazer a utilização da palavra. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus, no seu sermão escatológico, ele vai falar de sinais. Aqui os discípulos que andavam com ele, que cria nele, eles perguntam a Jesus os sinais da sua vinda, o que vai acontecer quando ele voltar. Então Jesus aqui elenca alguns sinais, né? Lá em capítulo 24, o primeiro sinal que eu quero falar aqui, capítulo 24 de Mateus, versículo 5. Quem já está aberto, ele pode ler. 4, 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Perguntaram para Jesus: quais sinais haverá da tua vinda? Primeiro sinal que Jesus aqui vai elencar é que virão muitos dizendo que era ele. Passaram-se aproximadamente mais de 2000 anos desde que Jesus veio, morreu, ressuscitou e ascendeu-se aos céus. Quantas pessoas já falaram seriamente, e talvez eles acreditavam mesmo nisso, que o diabo faz isso com a pessoa, né? Tem pessoas que acreditam na própria mentira dela, dizendo que era Cristo. Nós temos uma figura no Brasil caricata, ele é engraçado, a gente até gosta de ouvir ele, né? Nos programas de televisão. Álvaro Thaís, mais conhecido como Henrique Cristo. Quem nunca assistiu ou ouviu falar aqui do Henrique Cristo? Tem pessoas que acreditam. Já viu tanto de mulheres que seguem ele? Né? É um louco, né? Para nós é um louco. Tem alguns mais sérios. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Wayne Bender, ele convenceu ali no ano 2000 muitos adventistas de que ele era o Cristo. Tem alguns casos aí em redor do mundo de homens dizendo que é a reencarnação de Cristo, enganando pessoas. E Jesus diz: o primeiro sinal é porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão, que sem conhecer as Escrituras, sem ter a preocupação de estudar as Escrituras, caem nessas loucuras, não é mesmo? Lá na Inglaterra, David Shale também foi um outro que Satanás levantou, dizendo que era Cristo, a reencarnação de Jesus Cristo, enganou muitos. Poderíamos falar aqui de vários, de coisas sérias, de homens que Satanás levantou dizendo que era Cristo e enganou pessoas, levando pessoas a cometerem grandes erros, hein? Agora, é claro que quando Jesus fala desses sinais, ele está falando de frequência e de intensidade, porque tem coisas aqui que não são novidades, e não eram novidades na época de Jesus. Por exemplo, o segundo sinal aqui que Jesus vai falar,
Mateus 24, versículo 6, guerras, rumores de guerras. Diz assim o texto, olha só. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Quando Jesus veio, Antônio Gilberto, escrevendo o seu livro A Bíblia através dos séculos, a história e a formação do livro dos livros, ele vai dizer que quando Jesus veio no momento de paz. Era, em latim, a Pax Romana. E se você for ver, realmente, o Império Romano havia dominado o mundo. O maior império que já existiu até hoje. Durou aproximadamente 1209 anos. Mas antes de Jesus, quantas guerras tivemos? O povo de Israel vivia em guerra. Quando não estava guerreando com outros povos, estava guerreando entre si. Ainda mais quando dividiu-se. Falei que domingo sobre a divisão do reino do sul e reino do norte. Era novidade guerras na época de Jesus? Não, Jesus está falando de frequência e de intensidade. Poderíamos aqui trazer, mais uma vez, o tempo não nos permite, uma hora é muito bom, mas escatologia é isso mesmo. A gente poderia elencar aqui como que ficaram intensas as guerras. Só no século passado tivemos 2 grandes guerras. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Você já era nascido, né, Jacques Antônio? Pode falar historicamente muito melhor do que eu. Viveu um período, talvez lutou. Temos a Segunda Guerra Mundial, 1939, nazismo, até 1945. Oséias também estava nessa. Várias guerras no século passado. Olha só, nos dias que nós estamos vivendo hoje, quantas guerras. Então Jesus está falando de frequência, está falando de intensidade, está falando de novidade. Ele está falando, quando se tornar mais frequente, mais intenso, sabeis que o dia da minha vinda está próximo. Terceiro sinal que ele diz aqui: fomes, pestes, terremotos. Se fizermos um estudo completo de como aumentou os terremotos de 100 anos para cá, ficaríamos assustados comparando os 4.000 anos atrás. Frequência e intensidade. As pestes. Tivemos a peste negra, dizimou 1/3 da Europa ali, 1347 a 1353. 1/3 da Europa morreu com a peste negra. Tivemos a gripe espanhola, 1918, final da Segunda Grande Guerra Mundial, ou Primeira Grande Guerra Mundial, até 1920. Milhões de pessoas mortas. Depois nós temos a tuberculose, de 1850 a 1950, em 100 anos, mais de 1 bilhão de mortes. Período de 100 anos. Aí tivemos, 1980, mais recente, o HIV, a AIDS. Era terrível, não tinha vacina, não tinha cura, não tinha remédio. Hoje está controlado. A pessoa que tem o vírus de HIV vive normalmente. A revolução industrial, a medicina, o avanço tecnológico, isso trouxe benefícios para a humanidade. Mas a AIDS foi terrível. Tivemos por último aí a Covid-19, 2019 para cá. Quantas pessoas perdemos? Perdi minha mãe. Uma das coisas mais preciosas para mim. Tenho certeza que alguns aqui perderam parentes, talvez perdeu o pai, talvez perdeu a mãe, talvez perdeu o filho. Trazendo exemplo que eu não sei. Né? Então, frequência e intensidade. Ele também vai dizer: o amor se esfriando, versículo 12, e por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estão vivendo um mundo cheio de amor, não estão? O amor tem ou não tem se esfriado? De forma
maciça. Agora, tudo isso aqui que Jesus fala, desses sinais, esses sinais eles estão sendo frequentes, mas eles vão piorar, talvez 1.000.000% a mais na grande tribulação. Se fizermos uma comparação com o Apocalipse, período que a igreja não estará mais aqui, vai falar sobre tudo isso. Falsos cristos, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, fome, e o amor se esfriando, pai entregando filho, filho entregando pai à morte. Essas coisas nos faz crer de que Jesus ele está próximo de voltar. Agora, o outro grande sinal da vinda de Cristo, e este junto com a formação do Estado de Israel em 1948, que para mim são os maiores. Primeiro, já estudaram, já leram sobre as 70 semanas de Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27. Eu quero falar um pouco rapidamente aqui das 70 semanas de ano de Daniel. Trazer uma interpretação, uma explicação, para que a igreja possa entender melhor que como a volta de Cristo, ela está próxima. Daniel capítulo 9, 24 até 27. Você achou isso? Pode ler para nós. Semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Amém. Vamos entender melhor? As 70 semanas de Daniel, está aqui registrado, Daniel capítulo 9, versículo 24, versículo 27. As 70 semanas nos mostra de que a volta de Jesus, ela está muito próxima, né? Primeira coisa das 70 semanas em foco, que não são semanas de dias, são semanas de anos. Essa expressão 70 semanas de anos, ela é bíblica, está lá em Levítico capítulo 25, versículo 8. Se você vir lá, você vai achar semanas de anos. E em Números capítulo 14, no versículo 34 também vai dizer, né? Então, primeira coisa que nós precisamos saber, não são 70 semanas de dias, são 70 semanas de anos. No original hebraico, não está 70 semanas, está 70 setes. No original hebraico está 70 setes. Quando se trata de semanas de dias, acrescenta-se a palavra hebraica yamim, que não é o caso aqui do texto em foco. Então, essa expressão que é bíblica, Levítico 25, versículo 8, Números 14, 34, e essa autenticidade dessa profecia, ela é ratificada por Jesus lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Só para a gente ver que Jesus, ele ratifica que sobre essa profecia, lá no seu sermão escatológico, onde eu estava agora há pouco, Mateus 24, 15, diz assim, olha só: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê, que entenda. Então
Então Jesus ratifica sobre a profecia de Daniel ali no capítulo Daniel capítulo 29, né? Se são 70 semanas de anos e não são 70 semanas de dias, e no original 77, é um total de 490 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Aí a gente vai entender melhor quando a gente pega o texto de Daniel, no capítulo 9, a gente vai entender que essas 70 semanas, que é um total de 490 anos, se divide em 3 partes. E é Daniel quem diz isso, né? A divisão das 70 semanas divide-se em 3 grupos, totalizando 490 anos. Vamos voltar lá no livro de Daniel. Aqui, olha só, capítulo 9, versículo 25. Sabe, pois, entende, que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Primeiro grupo de semanas, 7 semanas. Segundo grupo, 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Primeiro grupo, 7 semanas. Segundo grupo, 62 semanas. 7 mais 62 são quanto? 69. São 70 semanas, né? Aí fica faltando uma, né? Então tem o primeiro grupo, que são 7 semanas de anos. O segundo grupo, 62 semanas de anos. O terceiro grupo, 1 semana. O primeiro grupo de 7 semanas é um total de 49 anos. Para a gente entender melhor, existe um ponto de partida. Daniel nos ajuda a entender qual é o ponto de partida. Ele vai dizer assim, olha só, 25 do capítulo 9 de Daniel. Sabe, pois, entende, que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. O que Daniel está falando? Sabe quando o rei Artaxerxes Longímano, em Neemias capítulo 2, ele dá ordem para que Neemias volte a Jerusalém para reedificar a cidade, os muros e o templo? Neemias capítulo 2. Esse é o ponto de partida. Quando Artaxerxes Longímano, ele promulga, ele dá a ordem, né, para que Neemias vá a Jerusalém reconstruir. Qual ano que era? 445 a.C. Ponto de partida, Neemias capítulo 2, ano 445 a.C. Quanto tempo que ele gasta para poder reconstruir toda Jerusalém? 49 anos, que dão 7 semanas de ano. 49 anos. Olha o que o texto diz. Sabe, pois, entende que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 anos. Então começa no ano 445 a.C., lá com Neemias, reedificando a cidade. Os muros, Neemias gastou 52 dias para a reconstrução dos muros. Mas a cidade, houve aquele problema lá, Sanbalat, Tobias, Gesem, que tentaram impedir toda aquela obra, hein? Então a cidade, e os muros, com tudo, gastou os 49 anos, terminando no ano 396 a.C. Pega a data 445, tira 49 anos, e vê se você não acha aí 396 a.C. Esse é o primeiro grupo de semanas, das 70 semanas. Então, das 70 semanas, foram 7. O segundo grupo de semanas, que são 62 semanas, no total de 434 anos, ele inicia-se quando termina a cidade de Jerusalém, por Neemias, no ano 396, e vai até a pessoa de Cristo, até Jesus vir, cumprir o seu ministério, morrer, ressuscitar, ser ascendido aos céus. Cumpre-se a segunda semana, que são 62 semanas, 434
anos. Aí o texto vai dizer assim, olha só, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, mas não por si mesmo, está falando da morte de Jesus. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Então vamos lá. Segundo grupo, 62 semanas, 434 anos, vai até Jesus morrer, ser sepultado, ressuscitar, ascendido aos céus, e depois vai falar de uma guerra, vai falar de uma invasão. O texto está falando do ano 70 depois de Cristo. O ano 70 depois de Cristo foi o ano em que Tito, que era general do império, do imperador Vespasiano, ele invade Jerusalém e destrói Jerusalém e o templo, no ano 70 depois de Cristo. Essa data é muito importante. Esse acontecimento ele é muito importante. No início do capítulo 24, do Sermão Escatológico de Jesus, Jesus profetiza sobre isso. Os discípulos saem de dentro do templo, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 1. Os discípulos saem do templo de Jerusalém, assustados, impressionados com o templo. E eles dizem para Jesus assim: Jesus, mas que estrutura, que templo lindo! Isso é porque eles não haviam conhecido o templo de Jerusalém na época de Salomão, hein? Então eles ficou assustados com aquele templo. Aí Jesus vai e joga um balde de água fria. Falou assim: ó, na verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 37 anos depois da profecia de Jesus. Ano 70 da destruição do templo. Aqui termina-se as 62 semanas ou os 434 anos. Somarmos 434 anos, 62 semanas do segundo grupo, com o primeiro grupo, que é 7 semanas, que é 49, chegamos a 483 anos. Num total de 490. Muito bem. Quero ficar ligado aqui para ver se a igreja está entendendo. Vamos para o terceiro grupo? Então nós já entendemos. O primeiro grupo já foi, Zé Antônio. Jacques Antônio. Já foi. Reconstrução do templo, 445 até 396 a.C. Segundo grupo de semanas, 434 semanas. Perdão, 62 semanas, 434 anos, que é o segundo grupo, também já foi. Aí fica o terceiro grupo, que é uma semana. Se nós estamos falando de semana de anos e não de dia, uma semana são quantos anos? 7 anos. Uma semana não são 7 dias, mas são semanas de anos, não são semanas de dias. Um ano para cada um dia, 7 anos. Tá, Moisés, quando é que começa essa última semana? Vamos lá. Das 69 semanas para a 70ª semana, o relógio parou de contar. Há um intervalo de tempo. Este intervalo de tempo, ele já dura mais de 2.000 anos. Esta semana, ela é futura. O texto de Daniel, verso 26, até o fim da guerra, desolações estão determinadas. Aqui demonstra que esta semana, ela é futura. Ela ainda está para iniciar, ela ainda está para acontecer. E quando é que ela vai iniciar-se? Quando a igreja subir para a glória. O texto vai dizer dos judeus dispersos. Lucas capítulo 21, versículo 24, diz assim, olha só: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Eu disse aqui do ano 70 depois de Cristo, da destruição do templo, né? Do segundo templo. Mais de 6 milhões de judeus mortos. Alguns anos depois, no ano 135 depois de Cristo,
Aí levantou-se um outro imperador, chamado Adriano. No ano 135 depois de Cristo, os israelitas foram expulsos de vez de Jerusalém. O imperador Adriano proibiu os judeus de pisarem na sua terra. Foram expulsos. Se pisassem lá, seriam mortos. Aí começa a cumprir-se o que Jesus disse: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Israel perde, os judeus perderam a sua terra, a sua pátria. Todo mundo mandava em Israel. Todo mundo mandava na Palestina, de menos os judeus. Então essa última semana, falta uma semana, de 70, 69 semanas já se cumpriram. Só falta uma semana, ela é futura, não sabemos quando vai acontecer, mas em breve ela vai acontecer, em breve ela vai iniciar-se. Mas é assombroso a precisão das Escrituras. É de nos assustar como que as Escrituras bíblicas, elas são precisas. Tudo que estava registrado aconteceu e vai acontecer. Aí eu disse que no ano 135 os judeus foram dispersos. Eu disse que para mim um dos grandes sinais está nas 70 semanas de ano de Daniel, porque aqui define muita coisa. Os judeus voltando para a sua terra é um outro grande sinal. No início do século 20, os judeus começam a voltar para a sua terra. Dia 29 de novembro de 1947, nós temos a reunião da ONU, a primeira reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, presidida por quem? Por um brasileiro, Oswaldo de Souza Aranha. E sabe o que ele fez? Ele deu o voto de Minerva, porque esta reunião era para debater sobre a reconstrução do Estado de Israel, um Estado soberano. E o brasileiro chamado Oswaldo de Souza Aranha, ele deu seu voto de Minerva em favor da reconstrução do Estado de Israel. 29 de dezembro de 1947 foi a reunião. Dia 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro Daniel Ben-Gurion, ele decreta a independência de Israel e reconstrói o Estado soberano de Israel, trazendo ódio aos árabes, ali aqueles países do Oriente ali, que fazem fronteira com Israel. Desde então Israel começou a enfrentar grandes dificuldades. Depois vocês estudam sobre a Guerra dos 6 Dias, de 1967, onde as nações ali, os árabes, as nações do Oriente juntaram-se para destruir Israel, expulsarem eles ali da sua terra. E há relatos de que Israel saiu vitorioso daquela guerra, relatos de milagres, de coisas maravilhosas que aconteceram, uma vez que Israel não tinha poderio militar nem bélico para poder vencer aquela guerra. Hoje é diferente, Israel hoje vende tecnologia. Tem um aliado hoje que é os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Potência militar, potência bélica, saúde, educação. Né? Talvez tenha alguns aqui que passou por lá. Tem alguns aqui, não aqui, mas hoje muitos se tem ódio dos Estados Unidos. Mas quando vai passar férias, não vai para Venezuela, não vai para Cuba, né? Vai para Los Angeles, vai para Nova York. São os comunistas, né? Comunismo para você e capitalismo para mim.
Israel começou a enfrentar dificuldades. Quando Israel volta para sua terra, eu disse que no começo do século XX, Israel começou a voltar, hora mais, hora menos, e na reconstrução eles começaram a voltar em grande escala, e está voltando cada vez mais, e Jesus falou, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Hoje os judeus começaram, ou melhor, no início do século, os judeus começaram a voltar para sua terra, hoje tem o seu Estado soberano, vive uma democracia, estão voltando para sua terra. Nós temos comunidades judaicas aqui no Brasil, espalhadas pelo mundo todo. Cumprimento da volta de Cristo. No dia que o ministro proclamou a independência de Israel, em 1948, cumpriu-se a profecia de Jesus, de Lucas 21, 24, e Isaías 66, 8. Alguém leia para nós aí, Isaías 66, 8. Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Amém. Escutaram o texto? Como poderia acontecer uma coisa dessa? Poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? Foi um dia. Oswaldo de Souza Aranha deu o voto de Minerva, dia 14 de maio de 1948, está lá, Daniel, ou David Ben Gurion, David Ben Gurion, o primeiro-ministro de Israel, naquele momento ali, proclamou a independência de Israel e a reconstrução do Estado soberano, cumprindo-se Isaías capítulo 66, versículo 8, cumprindo-se Ezequiel capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos, restauração nacional de Israel. O que Ezequiel profetiza? A restauração nacional e restauração espiritual. A nacional aconteceu. A restauração espiritual ela é futura. Então, quando inicia a última semana de Daniel, quando a igreja for tirada aqui na terra, é futura, pode acontecer, pode iniciar agora, pode iniciar amanhã, não sabemos. Jesus em Mateus 24, 36 diz, olha, o dia e a volta do Filho, ninguém sabe. E ele colocou até ele, é lógico, né? Na sua natureza humana, naquele momento ali, ele disse, olha, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Dizendo a sua volta, não é mesmo? Vamos caminhar mais um pouquinho? Eu até disse aqui no começo, existem 3 linhas de pensamento quanto ao período que Cristo voltará, né? Não expliquei melhor porque cheguei aqui no ponto aqui onde eu programei. Existem os pré-tribulacionistas, existem os mid ou mesotribulacionista, existe o pós-tribulacionista. Pré-tribulacionista, o sufixo pré já diz tudo. É quem acredita ali, de pensamento daqueles que creem que Jesus voltará antes da grande tribulação. E a Assembleia de Deus está imbuída aí nessa doutrina. Nessa aí, ó. Né? Mas infelizmente hoje eu vejo que tem alguns entre nós que ele está doido para passar a grande tribulação, porque ele tema que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ele é pós-tribulacionista. Eu falo assim, meu amigo, sinto muito, eu não quero passar junto com você não. E aí, meu irmão? Não quero passar junto contigo. Na página 185, da nossa declaração, diz assim, ó.
Cremos, 185, olha, sobre a segunda vinda de Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É a nossa declaração de fé. Ezequiel Soares. Mas vamos para a Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Um e 10. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A expressão ira futura é uma nomenclatura dada ao período da grande tribulação, que é futuro. Aí nós temos também Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos passear por lá também? Diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que é outra nomenclatura dada ao período da grande tribulação. Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Para provar que o pré-tribulacionismo é o mais coerente com a Bíblia, tem hora que fala que Jesus ele vai voltar de maneira visível. Tem hora que fala que Jesus voltará de maneira invisível, né? Ou seja, tem hora que ele vai vir nos ares, tem hora que diz que ele vai vir na terra, em secreto. Então nós vemos o próprio Jesus falando, o apóstolo Paulo, tem hora que diz que ele vai vir nos ares, tem hora que ele vai vir na terra, tem hora que ele vai vir de maneira visível, hora fala que ele vai vir de maneira invisível, tem hora que fala que ele vai vir com poder e grande glória, e fala que ele vai vir com a miríade de santos. Ou seja, para ele poder vir com os santos juntos, isso indica que ele já veio e já buscou esses santos, né? Então não tem como. Vamos continuar. Aí nós temos a segunda linha de pensamento, mídia ou mesmo tribulacionista, que Jesus voltará no meio da grande tribulação. Nós queremos na primeira, e eu prefiro continuar na primeira. Terceiro, pós-tribulacionista, voltará depois da grande tribulação. Outra linha de pensamento. No período da pandemia, eu estava na casa de um amigo de infância de muitos anos, criado na Assembleia de Deus. Aí ele me disse assim: professor Moisés, você que gosta de estudar a Bíblia, nós estamos vivendo o período do cavalo amarelo? Eu falei assim: eu não estou vivendo o período de cavalo nenhum. Para começar, nem andar de cavalo eu sei. Está lá, Apocalipse capítulo 6, cavalo branco, preto, vermelho e amarelo. Capítulo 6 de Apocalipse, a igreja não estará mais aqui. Aí fala, o cavalo amarelo lá fala de pestes, fomes, a mortandade que vai assolar a terra. Aí a gente entrou ali, né? Conversar um pouco sobre escatologia. Eu falei assim: misericórdia, nós não estamos vivendo na fase de cavalo nenhum. Esquece cavalo. Infelizmente hoje tem muitos assembleanos que estão acreditando que a igreja vai passar a grande tribulação. Aí a gente pergunta e analisa se vai na escola bíblica dominical. Aí não vai, né? Estou conversando com a irmã professora lá do Tom Pedro esses dias. A gente conversando, como que tem crente que perde a oportunidade de vir na escola dominical. Eu sou apaixonado por escola dominical. Aí ela me disse assim: tem uma irmã, não me citou o nome não. Que bom. Moisés, tem uma irmã aí que falou assim que não vem na escola dominical porque disseram que tudo que é ensinado aqui ela já sabe.
Tem que ir. Mas tem que vir ser professor então, hein? Você não quer ser aluna, né? Vem para dar aula para a gente que eu quero aprender mais, ô Diácono Zé. E aprender mais nunca é de menos, né? Em relação ao milênio, também existem 3 linhas de pensamentos. Aqui eu estou trazendo uma introdução, tá? Então não vou estender, falar muito sobre esses pontos. A gente tem 14 minutos. Existe então ao milênio também 3 linhas de pensamentos. Existe o amilenista, existe o pós-milenista e existe o pré-milenista. Tá? O amilenista, o que ele defende? O que ele prega? O que ele ensina? Ele ensina que todo material escatológico que nós estudamos na Bíblia, não devemos interpretá-lo de maneira literal, como nós interpretamos. É de maneira simbólica. E esse simbolismo, segundo esses que pregam e que creem, que nós estamos vivendo já o período do milênio. O período que a igreja está aqui na terra já é o período do milênio. É simbólico. Misericórdia. Esses são os amilenistas. Já os pós-milenistas, né? Os pós-milenistas, que é depois do milênio, creem que haverá uma espécie de era do reino na terra que será consumada pela volta de Cristo na terra. Ou seja, eles acreditam que nós vamos viver um período milenial, um período de gozo, de glória, que culminará com a volta de Cristo na terra. Não faz sentido, né? E o pré-milenista, também somos nós, pré-milenista, que acredita que o milênio será um período de 1000 anos de paz, de gozo, de alegria, assim que Cristo voltar no final da grande tribulação com os santos para instaurar o milênio. E o milênio não pode começar sem o rei estar residindo na terra. Um texto, 2 versículos, já nos mostra isso tudo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. Apocalipse capítulo 20. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta nem da sua mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Olha aqui no texto diz, finalzinho do versículo 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem alguma dificuldade em entender isso aqui? Nós cremos que isso aqui é literal. O milênio será instaurado por Cristo aqui na terra, juntamente com os santos, né? Que foram arrebatados. E aqui é já depois da grande tribulação, depois das bodas do Cordeiro, né? A página 189 diz assim, olha só: o milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vida de Cristo em glória com os seus santos. Está aqui nossa declaração de fé. É o que nós cremos. Então tá as linhas de pensamentos aqui: amilenista, pós-milenista, pré-milenista. A segunda vinda de Cristo, ela é mencionada, já disse aqui, 318 vezes só no Novo Testamento, né? Mas se fazer um exame descuidado, pode ocorrer em problemas e trazer conflitos teológicos, uma vez que algum texto diz assim que Jesus voltará nos ares,
outro diz que ele voltará na terra, outro texto diz que ele virá em secreto como ladrão, outro que todo olho verá. Então, como que a gente resolve esse problema? A segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas fases. A primeira fase da vinda de Cristo, que é o arrebatamento, que nós estamos aguardando, ele virá nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, né? Ele virá nos ares, virá de maneira invisível, no secreto, não é? Não haverá sinais cósmicos, e haverá o que? A ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, e a transformação daqueles que estiverem vivos. É o que Paulo diz. Essa é a primeira fase. Então, quando Jesus volta nessa primeira fase para buscar a igreja, tirar a igreja daqui, inicia-se a última semana de Daniel, inicia-se o período da grande tribulação, e inicia-se as bodas do Cordeiro lá no céu. É o casamento da noiva com o noivo, o casamento da igreja com Cristo. Então, três coisas: inicia-se a última semana de Daniel, que é 7 anos, inicia-se a grande tribulação aqui na terra, inicia-se as bodas do Cordeiro lá no céu. Essa é a primeira fase. A segunda fase da volta de Cristo será na terra, visível, todos verão. Ele voltará com poder e grande glória, e há textos que diz assim que ele virá acompanhado com seus santos. Espera aí, então, se Jesus ele volta uma hora de uma maneira, e depois ele volta de outra maneira, com características diferentes, acompanhado dos santos, eu tiro a conclusão de que nós não passaremos a grande tribulação aqui na terra. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Judas 14. Só tem um capítulo. Dos quais também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. Que santos são eles? Nós. Somos nós. Eu quero estar lá, irmão. Eu quero que o irmão esteja lá. Eu quero que a igreja de Jardim Encantado esteja lá, voltando. Aí Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, aliás. Capítulo 19 vai falar da sua segunda vinda, segunda fase, versículo 14. E seguiram o exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E seguiam os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Que exército é esse? Somos nós. É a igreja. O rei à frente, na sua coxa escrita, tem gente falando que é tatuagem. Não. Já ouviu falando que Jesus vai a tatuagem escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na coxa? Estão querendo justificar a tatuagem agora. Aí virá no cavalo branco, os santos atrás, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com as suas vestes salpicadas de sangue. É só comparar com Isaías, esse sangue não é dele. Aqui, ó, versículo 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Isaías 63, verso 3 vai explicar que sangue era esse. Não era dele. O sangue dos perversos, dos pervertidos que não converteram a ele e que se rebelaram contra ele. Amém? Amém. Poderíamos falar aqui sobre
o anticristo, sobre a manifestação do anticristo. Mais uma prova de que a igreja não irá participar da grande tribulação, lá em 1 Tessalonicenses, ou 2ª, melhor, né? 2 Tessalonicenses, para a gente terminar, já vou entregar o microfone. 2 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui, eu acho que é capítulo 2. Capítulo 2, versículos 7 e 8, para a gente terminar. 7 e 8. Antes fomos brancos entre vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2:7. 2:7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Amém. O anticristo se manifestará quando? No período da grande tribulação, né? Sim ou não? Sim. Concorda comigo? Aí olha o que o texto diz. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem que resiste ao espírito do anticristo nos dias de hoje e daqui a pouquinho vai ser retirado aqui? Hã? A igreja, né? Então não estaremos aqui quando ele se manifestar. Aqui, olha. E então será revelado o iníquo, que é um dos títulos do anticristo. Então nós temos várias evidências bíblicas que para a honra e a glória do Senhor nós não passaremos pela grande tribulação. E eu não quero passar. Já chega a tribulação que a gente passa aqui, né? Amém? Amém. Trouxe uma introdução, o nosso tempo se foi. Que Deus abençoe a igreja poderosamente. Que o Espírito Santo venha trazer entendimento aos nossos corações. Amém?